Boa noite, pessoal de Franca e região. Graças a Deus, através da sua permissão, mais uma noite estamos aqui para propagar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus alcance o coração das pessoas que ainda não têm o privilégio de servir a Cristo, o nosso Salvador, a quem a gente entrega toda a nossa confiança. E quão bom é confiar em Cristo, ter essa certeza. Você que não desfruta ainda desse privilégio de servir a Cristo, você que ainda não entende esse plano de salvação, entre em contato com a gente. A gente temos irmãos capacitados para responder suas perguntas e mostrar através da Bíblia o verdadeiro caminho a se trilhar. Eu quero agradecer a todos que têm nos ajudado a compartilhar esse link, a todos que têm compartilhado esse vídeo e assistido esse vídeo, para que cada vez mais e mais pessoas venham se entregar e se render ao grande amor de Cristo. Meus irmãos, estamos hoje aqui com o nosso irmão Vilmar, ali do Jardim Planalto. Ele veio trazer hoje a mensagem do Senhor para nós. E que com toda reverência, com todo respeito, possamos entendê-la e deixar que ela entre em nossos corações e faça toda a diferença. Eu deixo agora a palavra com o nosso irmão Vilmar. Boa noite a todos, irmãos, boa noite aos amigos, todos que estão nos acompanhando aí. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar cooperando também aqui nesse trabalho. Quero agradecer aí o convite do irmão Elcio, que esteve me convidando. E gostaria de estar compartilhando então com os irmãos e amigos aqui hoje, na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 ao 10, que diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E, voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Então até aqui, gostaria de convidar a todos agora também que nós pudéssemos estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a meditação da Tua Palavra. Senhor Deus e Pai, nós damos graças por estarmos na Tua santíssima presença, agradecemos pelo privilégio que temos de
assim estar estudando, abrindo a Tua palavra, e queremos pedir que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, também esteja abrindo o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos compreendê-la, possamos tirar o ensino que o Senhor quer para cada um de nós. Nós oramos agradecidos no nome perfeito, no nome exaltado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então nós temos aqui essa passagem que destaca, a respeito desse centurião e da fé dele, que levou o Senhor Jesus a ficar admirado da fé desse centurião. Então, eu gostaria de estar contrastando aqui, vendo nessa passagem, dois tipos de fé que a gente vê aqui. Uma fé religiosa e uma fé que é a que o Senhor Jesus quer encontrar no pecador. Uma fé que ele encontrou nesse centurião. Uma fé verdadeira. A fé que o Senhor Jesus espera encontrar mesmo no pecador. Nós temos aqui falado, não fala a respeito desse centurião, o nome dele, Nós sabemos que o centurião, ele é um oficial romano. Nós sabemos que nessa época aqui do Novo Testamento, essa região toda aqui estava sendo ocupada, dominada pelo Império Romano. E esse centurião era um oficial romano que tinha ao seu comando um grupo de 100 soldados. Daí até que vem o nome de centurião, porque o centurião comandava uma centúria, que era composta por 100 soldados. Então daí vem o nome do oficial centurião. Não é o nome dele, não sabemos. Provavelmente um gentil, porque não era judeu, era de Roma. Então o que nós temos a respeito dele, as informações é essa. Então uma pessoa bem sucedida, uma pessoa de uma posição de respeito, um oficial, alto oficial, Nós podemos ver pela passagem também que ele era uma pessoa que tinha posses, que tinha dinheiro, tinha condições, até por causa mesmo da condição da posição dele, de oficial, de comandante do oficial romano, E vemos que ele é uma pessoa que ajudou os judeus, concedendo recursos financeiros para fazer uma sinagoga. Então por aí a gente vê que ele tinha dinheiro, tinha condições, tinha um escravo, tinha servos, tinha escravo. Então é isso que a gente tem, algumas informações a respeito dele. Então uma pessoa de respeito, importante, mas nós vemos uma qualidade importante nele aqui, que ele, apesar dessa posição toda, de tudo que ele era uma pessoa humilde. Porque para tratar o servo dele, ter um carinho pelo servo dele, um escravo, do jeito que demonstra aqui na passagem, demonstra que ele é uma pessoa humilde. E é claro também as outras coisas que ele fez. Porque nós sabemos que um escravo, um servo aqui é um escravo, sabemos que eles não tinham valor nenhum, podia ser descartado a qualquer momento, ninguém tinha que dar satisfação nenhuma disso. Mas esse centurião não pensava assim, era mais humano, Então via realmente uma pessoa humilde e que tinha, como diz a passagem aqui, falando do servo dele, a quem este muito estimava. Então, falando a respeito desse centurião, apesar dele ser dessa posição toda, disso tudo, fala no versículo 3 aqui que tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Então, o que a gente vê é que não importa quão boa ou quão importante que seja uma pessoa. Nós vamos ver agora que o Senhor Jesus é o exemplo máximo de humildade, de amor, de bondade, e que não importa quão importante seja a pessoa, o destaque que ela tem, ela precisa saber quem é o Senhor Jesus e o que ele fez. E nós vemos aqui que ele, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele enviou-lhe alguns anciãos. Então aqui, logo ao ouvir falar a respeito do Senhor Jesus, ele enviou-lhe, ou seja, ele logo já teve uma iniciativa, uma atitude. Ele não ficou só no ouvir. Então ele realmente já buscou fazer alguma coisa por parte daquilo que ele tinha ouvido. Aí eu já pergunto para você, que está nos ouvindo, que está acompanhando,
o que você já tem feito, né? O que você tem feito com relação ao que você tem ouvido a respeito do Senhor Jesus? Será que tem levado você a alguma atitude, alguma iniciativa? Ou talvez está na mesma, né? Nós vemos aqui que esse centurião, assim que ouviu falar, já logo enviou-lhe. E já menciona aqui também enviou-lhe alguns anciãos, né? Quem são esses anciãos? Esses anciãos são os líderes da comunidade judaica, ou seja, pessoas religiosas, onde a gente vai ver, contrastar a fé desses religiosos, o ponto de vista deles, né, de fé deles, com a do centurião. Vamos ver que diferença que tem a fé religiosa e da fé verdadeira, que é desse centurião, que é a fé que o Senhor Jesus espera encontrar em cada pessoa, em cada pecador, uma fé realmente prática. Então, dois tipos de fé. Uma fé que ilude o pecador, uma fé que engana, né? Faz o pecador se sentir digno, que é o que a gente vai ver nessa passagem aqui. O ponto de vista religioso, né? E a outra fé, a fé verdadeira, que leva o pecador a reconhecer que não é digno de nada, não é merecedor, né, de nada de Deus. Então nós temos já considerado alguma coisa. Então, versículo 3, né, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Né? Começa aí, esse centurião, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então partiu já daí, tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Uma outra coisa interessante aqui é que, como ele tinha muita moral com esses anciãos, né, esses líderes da comunidade judaica, ele pede para eles de chamar o Senhor Jesus. Né? E o interessante é que os próprios judeus, esses anciãos, esses líderes religiosos, a maioria deles, nós sabemos que eles não acreditavam no Senhor Jesus. Não cria nele. Não achava que ele era o Messias, era o Cristo. Então, veja bem a situação em que esses anciãos, esses líderes religiosos ficam. Né? Porque devendo favores por causa desse centurião, se viu na situação bem difícil de chegar ao Senhor Jesus. Agora a gente vai ver como que eles chegam ao Senhor Jesus para pedir para que ele atenda, né, ao centurião. E por aqui a gente vai ver o que é o ponto de vista, qual que é a fé religiosa, o que eles acreditam. Né? Olha o versículo 4. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto. Então aqui já fala que esses líderes chegou ao Senhor Jesus e fala que com instância, ou seja, com a insistência. Eles insistiam. Ele é digno de que lhe faças isto. Ou seja, ele é merecedor, ele merece. Ele merece que o Senhor atende ele. Agora eles vão justificar por que ele é digno. Olha o ponto de vista da fé religiosa como que é. Porque é amigo do nosso povo, versículo 5. É amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ou seja, a fé despertada pela religião, uma fé que é baseada em coisas que se veem, né? É uma fé baseada naquilo que a pessoa fez, em boas obras, né? Então a fé que ilude realmente o pecador. E nós vemos na Bíblia, né, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Só que essa fé religiosa, ela é baseada em fatos que se veem. É baseada em boas obras. Você faz, então você merece. Infelizmente, muitos pensam assim. Muitos seguem a religião, pensando, cumprem os mandamentos, os preceitos, tudo da religião, pensando que no final vai merecer alguma coisa de Deus. E infelizmente, esse pensamento, esse tipo de fé não salva, não serve, é uma fé que ilude o pecador. Então eles dizem que ele era digno por ter feito alguma coisa. É digno porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga.
Então a fé é baseada no que a pessoa faz. O que a Bíblia fala a respeito das boas obras? Ela fala que o pecador, pela graça, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então ela deixa bem claro que não é pelas obras, né? Em Isaías 59, versículo 6, ela fala que os homens não poderão cobrir-se com aquilo que eles fazem. E também fala em 64, versículo 6, todas as nossas justiças são como um trapo da imundícia perante Deus. Então, o que a gente tem de melhor para oferecer a Deus não serve para nada. Não serve nem um pouco. O mínimo que seja, não serve, né? Mas a fé baseada na religião é essa, baseada em boas obras, né? A fé religiosa. Mas e agora a fé que é despertada por ouvir a respeito do Senhor Jesus, ou ouvir a respeito da palavra de Deus, né? Como nós já temos visto, está baseada em fatos que se não veem, né? Então agora vamos pensar no ponto de vista do pecador que tem por base o que ouviu a respeito da palavra de Deus, o que ouviu a respeito do Senhor Jesus, que é o que esse centurião ouviu. Que diz aqui, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, né? Então qual foi a fé dele, né? Então a fé é baseada em fatos que se não veem. E o que a Bíblia diz, né, a respeito disso? O próprio Senhor Jesus, né, quando ele ressuscitou, apareceu aos seus apóstolos, aos discípulos, e teve, creio que muitos conhecem a passagem, Tomé, que não estava presente, não acreditou na ressurreição dele, que disse que enquanto não visse, não palpasse, pôsse a mão, não ia acreditar que ele tinha ressuscitado. E o que o Senhor Jesus faz quando aparece no meio deles? Chama Tomé, chama ele, vem aqui, põe aqui a mão, põe o dedo e vê que sou eu mesmo, né? Aí então Tomé fala, Senhor meu e Deus meu, e adora, né? Mas o que o Senhor Jesus fala para ele? Porque viste, você crê? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, baseado em fatos que se não veem. O apóstolo Pedro mesmo, quando escreveu a carta dele, a pessoas que criam, confiavam no Senhor Jesus, mas sem ter conhecido ele pessoalmente, fisicamente, né? O que ele fala? A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, a verdadeira fé, né, está baseada em fatos que se não veem. A verdadeira fé é produzida pelo que se ouve a respeito do Senhor Jesus, que se ouve a respeito da tua palavra. O Senhor Jesus mesmo disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Então a fé é baseada no que Cristo fez, não é a fé baseada no que o pecador pode fazer. A verdadeira fé é baseada naquilo que Cristo fez. E o que ele fez? Ele foi até aquela cruz do Calvário e ali assumiu a culpa minha e sua naquela cruz. Realizou aquela obra perfeita, né? Tanto é que ele diz no final, está consumada. Então, a verdadeira fé ela não é baseada em boas obras que a gente pode fazer. Ela é baseada numa obra que já foi feita, que é a do Senhor Jesus, né? Que fala em 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então essa é a verdadeira fé. Agora, a fé que faz o pecador se sentir digno, né? A fé que, despertada pela religião, né, que faz o pecador se sentir merecedor, né, que é essa desses líderes religiosos aqui, o que eles pensam, né, que ele era digno por ter feito alguma coisa, ela deixa Deus na condição de devedor. Que a partir do momento que você fez alguma coisa e você é digno, você merece um retorno, Deus está devendo para aquela pessoa alguma coisa. E não é assim. Não é assim. A Bíblia diz em Romanos 11,6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Porque a salvação é pela graça. Ou seja, o favor imerecido. Então não tem nada de merecimento. Ninguém é digno da salvação. Então, a pessoa, qualquer pessoa que querer ser salva, que quer ser salva, a primeira coisa que ela tem que entender é que ela não merece essa salvação que ela quer. Ela não merece. Ela não é digna. Ela não tem nada de mérito nela, nada que ela possa fazer que desperta vontade de Deus de salvar ela por causa disso, de boas obras. Então a pessoa precisa entender que além de nós não sermos dignos, né, de nada do que nós fazemos, tornará nós dignos da salvação.
Então essa é a fé que ilude, né? A fé religiosa. Mas agora e a fé? Verdadeira fé, que nós podemos ver nesse centurião. A fé que deixou o Senhor Jesus admirado desse centurião. A fé verdadeira. Ela faz com que o pecador reconheça que não é digno. É o que nós vamos ver aqui nos versículos 6 e 7. Dá uma olhada. Então depois os anciãos insistir com ele, com o Senhor Jesus, né? Então Jesus foi com eles. É claro que o Senhor Jesus não foi falar, então ele merece mesmo, eu vou. Não é por isso. O Senhor Jesus sabe o que vai acontecer. Então, versículo 6. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com a palavra e meu rapaz será curado. Olha a diferença aqui da verdadeira fé. A verdadeira fé que faz com que o pecador reconheça que ele não é digno. Ele não merece. Né? E o que a Bíblia diz a respeito do pecado, do pecador? Diz que em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, não tem merecimento, não tem nada que a gente não é digno. Né? Por isso que ele fala, eu não sou digno, sou pecador. O salário do pecado é a morte. Então, a verdadeira fé leva o pecador a entender que Deus não deve a salvação para ele. Ele não deve a salvação para ninguém. A salvação é inteiramente pela graça e misericórdia de Deus. Pela misericórdia no sentido de que Deus não cobrando o castigo que nós merecemos. Isso é misericórdia. E pela graça, Ele dando aquilo que nós não merecemos, que é a salvação. Então é inteiramente pela graça e misericórdia de Deus. Nada por boas obras, nada que a gente faça que possa merecer. Então a única coisa que o homem, que o pecador é digno, é como diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Todos somos pecadores. Então, quando uma pessoa tem esse pensamento, quando ela chega nessa conclusão de que ela não é digna, como nós vemos aqui nesse centurião, né, que é o que a gente espera de cada um, é o que nós chamamos de arrependimento. É a pessoa cair na real, parar de pensar de forma religiosa que merece alguma coisa. Cair na real da sua situação de que não merece nada de Deus. Que, pelo contrário, você está à mercê da graça e misericórdia de Deus. Você merece o castigo de Deus, é o que merecemos. Isso se chama arrependimento. Cair na real, se tocar, se ver do jeito que Deus te vê. Não do jeito que você achava, que a religião fala que é. Isso é arrependimento. Então não é você achar que merece alguma coisa por causa de boas obras, é você ver que não merece o castigo por causa do pecado. Essa que é a situação. E nós vemos aqui nessa fé, aqui do centurião também, essa verdadeira fé, ela é uma fé que leva em consideração a santidade e a justiça de Deus. Vamos dar uma olhada aqui melhor nesses versículos 6 e 7. Né? Olha o que diz aqui. Ele fala: já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Ou seja, olha o que esse centurião via no Senhor Jesus. O Senhor é santíssimo. Ele via a santidade de Deus. Eu não sou digno de estar na tua presença, que dirá do Senhor vir na minha casa. Então o que ele está demonstrando reconhecer aqui? A santidade de Deus. E o que mais ele demonstra entender? Nós vimos que no versículo 3, ele tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Não sabemos o que ele ouviu a respeito de Jesus. Talvez ouviu assim, ele cura, ele faz milagres. Mas o que ele entendeu, dá para a gente perceber o que esse centurião entendeu. E que você precisa entender também. Que cada pessoa precisa entender também. O que então esse centurião demonstrou ter entendido a respeito do Senhor Jesus? Que ele salva, que ele é santo, porque não se viu digno de estar na presença dele, não se viu digno de receber ele em casa. Ele entendeu a respeito do Senhor Jesus que ele é onipresente. O Senhor não precisa ir lá na minha casa para curar o meu servo. O Senhor não precisa, o Senhor é onipresente, o Senhor está em todo lugar.
Demonstrou entender que ele é onisciente. O senhor não precisa ir lá, examinar, ver o que ele tem. O senhor sabe todas as coisas. Ele demonstrou entender isso, esse centurião. E demonstrou também entender que ele é onipotente. Tanto é que ele fala aqui, ó, porém, segunda parte do versículo 7, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O Senhor é onipotente. Ou seja, ele viu, ele reconheceu a divindade de Cristo. A divindade dele. Ele é Deus. E a Bíblia, o que a Bíblia diz? Em Colossenses 2:9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Senhor Jesus, ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. A Bíblia diz também que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é Deus. Esse homem, não sabemos o que ele ouviu, mas que ele entendeu isso a respeito do Senhor Jesus, que entendeu que ele é Deus o Filho. Tem os atributos de Deus. Isso é o que cada um precisa entender. Então ele entende, ele fala que porém manda com uma palavra. Ele reconhece que a palavra dele tem poder. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Né? Ela diz em Hebreus 11:3 que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, de maneira que o que existe, né, o visível, veio a existir das coisas que não aparecem. O universo foi formado pela palavra de Deus. Nós sabemos que ele falou, haja luz. E houve luz, ele disse, haja. Agora, esse mesmo Deus, com esse mesmo poder da sua palavra, ele simplesmente falou e tudo veio a existir. Para a salvação, não teve como ele simplesmente falar assim, haja salvação. Não teve. Para a salvação ele teve que vir a esse mundo, assumir a forma humana, ir até aquela cruz e ali receber o castigo que os nossos atos merecem, para ser possível a salvação. Então, porém, manda com uma palavra. A palavra dele tem poder. Então, a verdadeira fé, ela reconhece a divindade de Cristo, reconhece a santidade e justiça de Deus. Por isso que diz na Bíblia, ele é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. No Senhor Jesus foi satisfeita a justiça de Deus. Foi cobrado tudo que exigia a justiça de Deus. Né? Agora, a fé religiosa, a fé que é baseada em boas obras, será que ela reconhece verdadeiramente a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo? Não. Ela rebaixa os padrões de Deus. Ela faz com que a pessoa fale assim, qualquer coisa que você fizer, aí seu esforço vai servir. Deus vai aceitar. Deus vai ter que aceitar o pecador de qualquer forma. E isso aí ilude o pecador. Não é desse jeito. Não entende que Deus é imutável. Ele não muda a forma de ver o pecado. Talvez nós acostumamos com o pecado, Deus não. Ele vê o pecado da mesma forma. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Diz a Bíblia que eu, o Senhor, não mudo. Então ele vê o pecado de uma forma só e ele odeia o pecado. E não vai ser boas obras que vai resolver esse problema. Então essa fé religiosa é uma fé cega. Uma fé que não enxerga o que o pecador deve, não enxerga o que Cristo fez por ela, não entende o que deve e também não entende o que é exigido por pagamento. Não sabe que deve a morte eterna, não tem noção da gravidade do seu problema. Essa é a fé religiosa. Será que você tem uma fé dessa? Será que você se baseia em fazer alguma coisa, em frequentar reuniões para ser salvo? Por mais que seja bom isso por si só não salva. A pessoa tem que ter uma fé verdadeira, que reconhece quem é Cristo, reconhece o que Ele fez. Porque uma vez que você reconhece quem é o Senhor Jesus, você vai ver com outros olhos o que Ele fez. Você vai ver que se Ele é Deus, por que Ele morreu? Não foi por causa dele. Não foi por causa de alguma coisa que Ele fez. Mas Ele morreu como o meu substituto, o seu substituto. Aí vai entender o significado daquela obra. Por isso que muitos não entendem. Muitas pessoas até falam assim, não precisava sofrer tanto. Porque não entende o que era exigido. Então, essa fé religiosa não salva. Né? Agora, a verdadeira fé, que é essa que esse centurião tem, né?
é a verdadeira fé. Só que nós podemos ver também que a fé por si só, ela não salva. O Senhor Jesus diz que não importa o tamanho da fé. Se tiverdes fé, assim como um grão de mostarda, pode ser pequena a sua fé. O importante é onde está a sua fé. Está focalizada naquele que salva. Está focalizada naquele que realizou uma obra perfeita. A sua fé descansa naquele que concluiu a obra, que disse está consumada. A sua fé descansa nessa obra? Ou a sua fé está baseada naquilo que você ainda vai fazer? No que está baseada? Então, já finalizando, versículo 9, né? Versículo 8 ele diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Então, o centurião reconhecia o que era autoridade. Ele sabia que o Senhor Jesus tinha essa autoridade. Tem essa autoridade. Porém, manda com a palavra. E essa mesma palavra do Senhor Jesus é que ele mesmo disse: todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Em verdade vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é vai ter, não, tem. Isso é a palavra daquele que não pode mentir. Do Deus imutável. Então o centurião reconhecia a autoridade, sabia o que era ter autoridade. E ele sabia que o Senhor Jesus possui toda a autoridade. Né? Agora o versículo 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. Ou seja, da fé dele, não das obras dele. A gente vê que o Senhor Jesus, quando ele está indo para a casa desse centurião e ele manda outros avisar ele para nem chegar em casa, porque não era digno de chegar na casa dele, não era digno de chegar na presença dele, o Senhor Jesus não corrigiu ele. Falou assim: não, mas você não fez a sinagoga, você não é amigo do povo? O Senhor Jesus não corrigiu ele, porque ele estava certo, ele não é digno mesmo. Imagina a cara que esses anciãos ficou. Que eles que insistiram, com instância, eles explicaram: ele é digno. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que fé? Uma fé que descansava nele, que focalizava ele. O Senhor Jesus ficou admirado. 2 vezes menciona que o Senhor Jesus ficou admirado. Essa aqui que ele ficou admirado da fé desse centurião, e uma outra vez que fala que ele ficou admirado da incredulidade daqueles da sua cidade, mesmo que viram os sinais dele e não criam nele. Aí eu pergunto para você: que tipo de fé que você tem? Você tem uma fé que pode deixar o Senhor Jesus admirado? Uma fé que descansa nele? Que confia 100% no que ele fez? Que está dependendo unicamente da obra que ele realizou, unicamente do Senhor Jesus? Ou você tem uma fé que desperta, que o Senhor Jesus fica admirado com a incredulidade da sua fé? Pensando em suas boas obras, achando que pode fazer alguma coisa. Você já tem uma fé suficiente, né? 100% nele? Será que você já tem? Outra coisa, o que esse centurião ouviu a respeito do Senhor Jesus e levou ele a ter uma fé dessa? Eu creio que você, só pelo que a gente já considerou aqui, dessa passagem, esses pensamentos aqui, você já ouviu mais do que esse centurião. Que dirá na sua vida inteira. Você já ouviu muito mais do que ele. É para ter condição de ter uma fé muito maior que a dele. Descansar muito mais, entender muito mais quem é o Senhor Jesus. Mas, no entanto, talvez você ainda é incrédulo. Que Deus, então, possa, através do Teu Espírito Santo, estar aplicando esses pensamentos, né, levando você a se enxergar do jeito, a situação sua, ver que fé que você tem, e se é uma fé realmente que descansa no Senhor Jesus, uma fé que pode deixar Ele admirado, que o Espírito Santo, então, possa aplicar isso ao teu coração. Amém? Vamos também finalizar com a oração. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque mais uma vez a Tua palavra foi anunciada, agradecemos pela meditação da Tua palavra, por essa passagem tão clara, que contrasta esses 2 tipos de fé, uma fé meramente religiosa e uma verdadeira fé que descansa na pessoa do Senhor Jesus, que enxerga unicamente o Senhor Jesus para a salvação. A nossa oração, ó Pai, que o Senhor que conhece os corações, que sabe da necessidade de cada um, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa estar abrindo o entendimento, fazendo aquele que ainda não tem essa fé a entender que o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida,
que ninguém venha ao Senhor senão por Ele. Nós oramos agradecidos por cada um, agradecidos pela atenção de cada um, e damos graças no nome perfeito e santo do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que palavra esclarecedora, né? Que fé inabalável. Uma fé a qual acreditava e tinha certeza que simplesmente uma fala de Cristo lhe poderia ser feita a sua vontade. Essa é a fé que temos que ter. Esse Cristo que temos que acreditar, que entregar nossas vidas. Esse é o Cristo verdadeiro. O Cristo Salvador. O Cristo que se sacrificou por você. Se você crê como esse centurião creu, você pode ter certeza, Ele vai se admirar de você também, da sua fé, e ter a certeza, como Ele tem, que valeu a pena morrer na cruz por você, porque você se entregou a Ele, você creu nele, você tem a fé nele, você entregou toda a sua confiança nele. Que todos nós possamos meditar nessa palavra, uma palavra maravilhosa, e que assim, se for da permissão de Deus, amanhã no mesmo horário estaremos aqui através deste canal. Eu quero agradecer ao pessoal de Piracicaba, pessoal de Bebedouro, pessoal de Tuiutaba, o pessoal de Bauru, pessoal de Uberaba, pessoal de Araxá, e a todos os outros que eu não tive o nome aqui das cidades, mas que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de cada um de vocês que assistiu essa live. E se você ainda não tem esse privilégio de servir a Cristo e tem suas dúvidas, e gostaria de entender mais sobre a palavra de Deus, entre em contato com a gente. Tem irmãos capacitados para responder todas as suas perguntas através da Bíblia. E assim você possa entender melhor a Bíblia. Que todos tenham uma boa noite, que a palavra de Deus possa entrar em seus corações e fazer morada em ti. Se assim for a permissão de Deus, amanhã, a partir das 7:30 da noite, estaremos aqui novamente para trazer a palavra do Senhor. Até mais, pessoal. Se assim for, até amanhã.